Galera, essa aula aqui vai ser um pouco mais densa, tá ok? Já aviso vocês de antemão que é para vocês se prepararem e se concentrarem bem aí no que eu vou explicar para vocês. Porque nós vamos falar sobre interpolação. Rapaz, que nome complicado. Eu confesso para vocês que eu não gosto de usar esse nome. Interpolação dá até calafrio, né? Parece que você nunca vai entender um conceito com um nome tão esquisito. Mas a interpolação nada mais é do que a forma como o nosso software vai calcular todos esses frames aqui que a gente tem entre os keyframes, entre os frames chaves. No caso, vocês lembram, né, que eu falei para vocês que o after calcula tudo que a gente tem aqui dentro. Então, mudando essa interpolação, a gente consegue mudar essa forma de cálculo e a gente consegue obter diferentes resultados aqui dentro da nossa composição do After Effects. Então, para demonstrar isso para vocês, eu quero começar com o básico, que se você já assistiu algum tutorial de animação no After Effects, você já deve ter visto o tutor, né, a pessoa que está apresentando falar. Você vai selecionar os seus keyframes e pressionar a tecla F9. E aí você vai ver que os keyframes mudam aqui de formato. Agora eles não são mais losango, eles são essa ampulheta aqui. Parece uma ampulheta, mas não necessariamente é uma ampulheta. O que você acabou de fazer ao modificar, ao fazer esse atalho aí de pressionar F9? Aqui a gente modificou a interpolação dos nossos keyframes. O After Effects tem diversas formas de fazer esse cálculo desses frames intermediários e a gente mudou aqui, quando a gente tem esse losango aqui, deixa eu mostrar para vocês de novo, nós temos o que chamamos de animação linear. A gente vai ter uma aula sobre o gráfico de velocidade da animação e vocês vão conseguir visualizar isso, né, com gráfico, né, graficamente, isso é muito mais simples de ser visualizado. Então pode ser um pouquinho complicado de vocês entenderem. Mas pensa o seguinte, quando a gente tem essa interpolação linear, significa que a nossa animação tem uma velocidade constante. Ou seja, ela começa numa determinada velocidade e vai ser sempre a mesma coisa. A frequência da animação é sempre a mesma. Quando a gente seleciona esses keyframes aqui e pressiona F9, estamos alterando a interpolação desses nossos keyframes aqui para o que a gente chama de Bézier. O Bézier difere no gráfico do linear porque ele é uma curva. Enquanto o linear é uma linha reta, ele tem uma frequência constante, o Bézier ele é uma curva. Então, a gente tem um início em 0 e o final em 0, se a gente for pensar na velocidade, tá? Então, eu vou dar um play aqui na animação e eu quero ver se vocês conseguem identificar essa diferença. Ó, vou dar um play no linear. Deixa eu até fazer o seguinte, eu vou duplicar aqui a nossa composição. Dei um Ctrl D aqui. Vou deixar aqui keyframes 1, 2 em linear para vocês verem, ó. Aqui, ó, a gente tem a velocidade linear, interpolação linear, tá? Que é isso, vocês viram aí qual que foi a movimentação do carro. Agora, a interpolação Bézier, que é a curva. Olha só. Se você conseguiu perceber essa diferença de primeira, palmas para você. Eu demorei um pouquinho para entender isso quando eu estava aprendendo After Effects. Então, se você conseguiu, vou falar para você que sua percepção está bem aguçada e isso é muito bom para você que quer ser um motion designer. Então, qual que é a pegada aqui? O que eu queria que vocês tivessem percebido era o seguinte: o carro ele não começa já direto andando, né? Quando a gente dá play, pá, ele já está andando ali na velocidade, ele mantém essa velocidade e quando ele chega no final, ele tem uma parada seca. Essa daqui é a velocidade linear, constante. É como se a gente pegasse um carro acelerando a 50 km por hora e do nada ele freasse de 50 km por hora para 0 km por hora, tipo numa fração de segundo, entendeu? Já aqui não. Aqui a gente tem essa aceleração e essa desaceleração. Porque a gente está falando de uma curva, tá? Como eu disse, vocês vão entender isso melhor no gráfico. Eu vou até dar um spoiler pra vocês aqui. Eu não devia estar fazendo isso, mas eu vou dar um spoiler. Olha só. Tá vendo esse gráfico aqui? Ele é o gráfico de velocidade. Vocês vão entender ele na próxima aula. Mas vejam aqui que a gente tem essa diferença, né? Enquanto aqui no linear, a gente tem o gráfico reto. Só esse spoiler que eu vou dar pra você, que é pra você entender visualmente isso daqui. Mas não se preocupe, porque na próxima aula a gente vai ver isso com bastante calma. Enfim,
Então, é essa a grande diferença entre o Bezier e o linear. Basicamente, são esses dois tipos de interpolação que você precisa saber agora, nesse momento. Só que aqui a gente está falando de interpolação para frequência de animação, para velocidade de animação. A gente tem uma pegada diferente aqui dentro do After Effects, que é a interpolação de posição. Vou dar um nó na cabeça de vocês com a nossa composição do aviãozinho. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma animação de posição para o aviãozinho, tá? Olha só, eu quero que primeiro meu aviãozinho comece aqui, aos 2 segundos eu quero que ele venha para cá, depois aos 4 segundos eu quero que ele esteja aqui, e aos 6 segundos eu quero que ele esteja aqui. Vocês estão vendo essa linha pontilhada? Essa linha pontilhada é o caminho que o aviãozinho vai percorrer na tela. Então, vocês percebem que essa linha é uma curva. Ela não é reta. Ela poderia ser um reto, reto, reto. Mas não, ela é uma curva. Isso porque, por padrão, a interpolação de posição do After Effects é curva. Ela é Bezier. Então, a gente tem esse movimento aqui, ó. Se liga só. O aviãozinho fez a curva ali. Vocês perceberam a curva? Aqui embaixo, ó. Curva de novo. Chegou lá em cima. Vou passar mais uma vez, ó. Veio, curvinha, desce, curva e sobe. Agora, se a gente selecionar esses keyframes, clicar com o botão direito sobre eles, vir até Keyframe Interpolation, que é isso que a gente está falando, e a gente trocar aqui, ó, Spatial Interpolation, ou interpolação espacial, de Bezier para linear, no caso Auto Bezier, né, porque ele estava criando automaticamente. Se a gente trocar de Auto Bezier para linear, presta atenção no que vai acontecer com o caminho do aviãozinho. Vou dar um ok? Retas. Agora a gente tem retas, porque a gente mudou de Bezier para linear. Então olha só, ele vai ali, pá, bateu numa quina, né, e voltou. Mesma coisa aqui embaixo. Então, para vocês entenderem essa diferença. Se a gente selecionar esses keyframes, clicar com o botão direito, voltar lá no Keyframe Interpolation e mudar o Temporal Interpolation, né, que é a interpolação temporal, interpolação de tempo, a gente pode mudar de linear para Bezier. E aí a gente tem o famoso F9 e agora o nosso movimento é mais natural. Olha só, ele tem a aceleração e a desaceleração. Então, outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem outros tipos de keyframes além do linear e do Bezier. Nós temos também um tipo de keyframe chamado Hold. Isso pensando na interpolação temporal, né? Pensando... Agora você pode ignorar essa questão da posição, a posição acho que vocês já entenderam, mas vamos falar principalmente de animação aqui, de velocidade, de tempo, tá? Então, ó, vou selecionar esses keyframes e vou mudar aqui a interpolação para Hold. Vocês vão ver que agora a gente tem esse formato estranho, que às vezes pode ser até um quadradinho aí na sua timeline. Se eu der um play, presta atenção no que vai acontecer. Viu só? O aviãozinho está pulando. Por que isso? Porque esse modo Hold, essa interpolação chamada de Hold, significa que a gente não quer que o After crie os frames intermediários. A gente não quer esse cálculo. A gente quer que o avião esteja aqui, depois ele pule para cá, depois ele pula para cá e pula para cá de novo. Tem motivos para você querer fazer isso, tá? Pode ser aí que numa determinada composição que você esteja criando, você queira fazer um objeto piscando em várias partes da tela. O Hold é ótimo para isso, tá? Ou então, se você estiver pensando na piscada de opacidade do seu objeto, também é legal você usar o Hold para isso. Enfim, então a gente tem esses 3 tipos principais de interpolação de tempo. O Bezier, o linear e o Hold. Interpolação espacial a gente tem o Auto Bezier, que é a mesma coisa do Bezier, e o linear. Basicamente, lembre-se disso, linear a gente tem uma frequência constante, linear é constante, Bezier é curva, então a gente tem um começo em 0 e um final em 0, e a gente tem uma velocidade ou uma posição que se alterna com uma curva. É bom porque deixa as coisas mais naturais dentro do After Effects, tá ok? E uma última coisa que eu quero mostrar para vocês, deixa eu voltar isso aqui pro F9. Quero mostrar para vocês o recurso chamado de Rove Across Time. Às vezes a gente quer
que o nosso aviãozinho, nesse caso aqui, percorra todos esses pontos na mesma velocidade. Você concorda comigo que a distância entre esse ponto e esse ponto é maior do que a distância entre esse ponto e esse ponto? Pois é, então a gente pode imaginar que mesmo que a gente tenha esse mesmo intervalo de 2 segundos entre cada keyframe, a velocidade que o aviãozinho vai percorrer para andar daqui até aqui vai ser diferente da velocidade que ele vai percorrer para andar daqui até aqui, porque a distância é menor, a distância é diferente. Se a gente quiser que o aviãozinho percorra essa distância inteira daqui até aqui sempre na mesma velocidade, independente dessa questão da distância entre os keyframes, nós selecionamos esses keyframes, clicamos com o botão direito, botão direito aqui, e clica em Rove Across Time. E aí esses keyframes intermediários vão se transformar em bolinhas. Eles agora são frames intermediários também, porque eles fazem parte do cálculo do After. Vocês viram que ele até mudou de posição, né? Agora a gente tem um frame mais à frente dos 2 segundos e outro keyframe um pouco antes dos 4. Só que agora a gente tem a velocidade constante. Olha lá. Deixa eu dar um Ctrl D aqui para vocês entenderem a diferença. Eu vou até mudar a cor desse aviãozinho aqui. Não, na real, eu vou diminuir aqui a opacidade dele para fazer tipo um fantasminha, tipo aquelas coisas de videogame, sabe? Quem gosta de jogos de automobilismo já deve ter sacado. E aí eu vou mudar aqui para você... uma coisa importante que eu não falei. Sempre que você quiser ver os keyframes ativos aí da sua timeline, você pressiona a tecla U, tá ok? E aí você consegue ver quais parâmetros tem keyframes ativos, tá? E aí deixa eu voltar isso daqui pro F9 normal. Na realidade eu vou desmarcar aqui o Rove Across Time. E vou voltar aqui pro 2 segundos e 4 segundos como estava originalmente. E eu vou dar um play para vocês verem a diferença. Ó o fantasminha mais rápido, depois mais devagar, enquanto o original está na velocidade constante. Vocês percebem isso? O fantasminha está mais rápido ali porque a distância era maior, depois na distância menor ele ficou mais devagar. Isso mesmo dentro do intervalo de tempo igual. Então, são esses 3 conceitos que eu queria passar para vocês. Essas interpolações espaciais, temporais e o Rove Across Time, que é importantíssimo aí para a gente manter naturalidade nos nossos movimentos aqui dentro do After Effects. E aí uma coisinha de fixação que eu queria deixar para vocês, né, um exercício de fixação, é esse material da estrelinha. Eu queria que vocês fizessem essa estrelinha percorrer esses pontos que estão enumerados aqui na composição e testassem essa questão das interpolações, né? Eu coloquei um texto aqui explicando tudo isso que eu falei, né, de forma escrita para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, ó, tá aqui falando sobre Spatial Interpolation, que define o caminho, Temporal Interpolation, que define a aceleração, o Rove Across Time e esses conceitos aí sobre a questão da posição de objetos aqui dentro do After Effects. Então, brinca aí com esse projeto, façam os testes para fixar bem esse conceito aí, porque é importantíssimo, é essencial para a gente poder seguir aí no nosso curso.